E aí, pessoal, joia? Bacana? Vamos conversar? Primeiro, antes de eu entrar nesse assunto, que está dando o que render, está dando o que falar, eu vou soltar o trecho sobre o assunto que eu vou comentar agora. É uma entrevista da cantora gospel Bruna Carla, na qual eu deixo bem claro que eu sempre gostei muito das músicas, das letras, sempre escutei muito, sempre tive muito hábito, tenho até vídeos no TikTok dublando a mesma. Portanto, eu vou deixar o trecho de uma polêmica que ela acabou de se envolver. Me surpreendi por ser uma pessoa sempre discreta, uma cantora sempre discreta, nunca se envolveu em grandes polêmicas e principalmente nesse tema. Então eu vou colocar um trecho do podcast que ela participou esses dias e que está gerando muita confusão, muito debate, muitas acusações, muita falta de informação. E assista o trecho dele, para depois a gente conversar sobre isso. Vai lá. Só quando eu digo para elas, teve um amigo que me perguntou: Bruna, quando eu me casar, você vai no meu casamento? E eu olhei para ele e fui bem sincera e eu disse assim: quando você se casar com uma mulher linda, cheia do poder de Deus, eu vou sim. E ele falou assim: você sabe que não é isso que eu tô perguntando, eu tô falando de um amigo homossexual, que a gente tem, sabe, essa liberdade. E ele falou assim: você sabe que não é isso que eu tô falando? Eu falei: pois é, o dia que eu aceitar cantar no seu casamento com outro homem, eu posso parar de cantar sobre a Bíblia e sobre Jesus. Então, aos meus amigos, aos meus queridos ouvintes homossexuais, o que Deus tem para sua vida é libertação. O que Deus tem para sua vida é algo que Ele sonhou para você. Receba todo o meu amor, o meu respeito, porque Jesus não sonhou isso para você. E aí, o que é que vocês acharam? O que é que eu tenho para falar sobre isso? Se você for me perguntar, por mim, eu não falaria. Por mim, eu não questionaria. Porque, como eu já falei outra vez, outra época, em algum assunto desse gênero, isso não me afeta. Isso não diz respeito a mim. Por que não diz respeito a mim? Porque esses tipos de pensamento não me faz duvidar de quem eu sou, de que filho de quem eu sou, o que eu estou fazendo nesse mundo, qual é o meu propósito nesse mundo e o que Deus pensa de mim. Esses tipos de comentário igual dela, felizes, desnecessários, inoportuno, que não agrega nada, pelo contrário, agrega, né? Sofrimento, dor alheia. Agrega, sim, falta de informação, falta de conhecimento. Por quê? Eu estou falando desse assunto porque eu faço parte dele. Sim, eu faço parte da sigla LGBTQIA+, e o que mais que você quiser. Sim, esse é o meu direito de fala, eu estou no meu direito de fala, porque esse assunto eu sinto na pele. Eu já senti, eu vivo, a gente vive com esse tipo de assunto na pele. A gente tem que estar provando todos os dias que somos pessoas de bem, que somos pessoas normais. Eu não sei o que é ser uma pessoa normal, mas somos pessoas de caráter, também somos filhos de Deus, também somos criação de Deus, sim, Senhor. Vocês aceitando ou não, quem quer que esteja aceitando ou não, se eu tenho alguém para dar alguma justificativa, se eu tenho que me explicar, esse alguém é o meu Criador, portanto, é Deus, no qual ela, aí a cantora, tá falando, tá defendendo, dizendo que está defendendo, tá falando que Deus, a verdade de Deus, tá falando, ela tá defendendo o ponto de vista dela, mas usando a religião mais uma vez, usando a Bíblia erroneamente mais uma vez, usando a religião erroneamente mais uma vez, e usando o nome de Deus erroneamente para defender uma causa na qual ela não conhece, na qual ela não faz parte. Causa que eu estou dizendo porque são anos e anos de luta, de batalha, para mostrar para as pessoas que a sexualidade não define caráter, não define postura, não define sonhos, não define família. A sexualidade é uma coisa pessoal, particular, íntima de cada pessoa. Portanto, é algo que não é para qualquer um falar. Eu posso falar da minha sexualidade porque é o meu direito. Você pode falar da sua sexualidade porque é o seu direito. Mas o amigo não pode, o vizinho não pode,
E muito menos famosos que não vivem a realidade que a gente vive, que não vive diariamente. E digo mais uma vez, eu, na minha fala, não preciso que me aceitem, não preciso que me tolerem, mas com certeza exijo sim e vou exigir sempre que me respeitem. Me respeite como ser humano, me respeite como homem, me respeite como filho, me respeite como irmão, me respeite como amigo, me respeite como colega, em todas as formas. Precisamos de respeito. Tolerância, aceitação, eu acho que não precisamos disso. E que nenhum ser humano precisa disso. Qualquer pessoa na parte do mundo não precisa disso. Mas sim, precisamos, de certa forma, exigimos sim respeito. Mas vamos voltar ao foco. Quando eu digo, olha Vinícius, mas você tem o seu canal, você tem o seu vídeo, todas as pessoas têm o direito de dar a sua opinião. Ela ali está expressando apenas e tão somente a opinião dela. Sim, todos temos o direito de opinar porque vivemos sob uma democracia, portanto temos o direito, temos a liberdade e temos a ousadia de opinar por alguns assuntos. Mas entre alguns assuntos tem que se ter conhecimento, tem que se ter conhecimento de causa, tem que sentir na pele, tem que viver para poder dominar o assunto, para poder ter o direito de fala, como eu digo para vocês. O que é um direito de fala? É você falar sobre algo que você sente, que você vive diariamente. É algo que faz parte do seu ser, que faz parte da sua rotina, é o teu entendimento sobre aquilo que você é. Isso é ter direito de fala, é dominar o assunto, ou seja, é viver aquilo que você fala. Portanto, eu não acredito que a cantora tenha falado por mal, mas causa mal. Tem determinados assuntos que tem que se dominar, tem que se pesquisar, mas tem determinados assuntos que tem que tomar muito cuidado quando se fala, quando se pronuncia, quando se dá opinião. Existem pessoas com depressão, existem pessoas se suicidando, existem pessoas sendo assassinadas. LGBTQIA+. Dentro desta sigla existe muita violência. E são violências fomentadas, são violências acrescentadas, são violências incentivadas de uma certa forma, e neste caso, indiretamente sim, porque ela não está fazendo de propósito, mas ela acaba alimentando a mal informação das pessoas, o ódio que as pessoas têm por as pessoas diferentes. Quando uma pessoa que é influenciadora, tem influência como uma cantora gospel no mundo religioso, ela se coloca num posicionamento, numa postura, dizendo que quando ela relata, coitado do amigo, porque isso é um coitado, ter uma amiga como essa, para mim ele é um coitado. Que ele simplesmente perguntou se ela cantaria no casamento dele com outro rapaz. E ela disse que se fosse para cantar no casamento dele, ela pararia de cantar. Só essa fala dela já é uma ofensa. Só essa fala dela já é uma mágoa. Então tem que tomar-se muito cuidado com o que se fala. Você magoa, você fere, você humilha, você diminui, você mata uma pessoa por certos comentários dentro de assuntos que você não conhece, que você não domina. Então é desnecessário sim, é fora de propósito, é sem filtro o comentário da cantora. Por isso que está dando muita repercussão negativa, porque já vem de outros cantores gospel, como a Aline Barros, como outros cantores, outras cantoras que acham que têm o direito de opinar pela vida particular, pela vida sexual das pessoas, porque elas se acham acima do bem e acima do que elas consideram como certo ou errado. Nenhum ser humano neste mundo e no que eu viver vai ter o direito de opinar sobre a minha condição sexual. Eu tenho o direito. Se eu tenho que dar satisfação, como eu já falei antes, se eu tenho que ter algum entendimento, que dar alguma justificativa, se eu me encontrar com ele um dia vai ser Deus. Porque se eu sou desta forma, se todos os outros estão na condição que estão, são da condição que são, é porque Deus criou. Então somos todos filhos do mesmo Deus. Então, nenhum pecador na face da terra, que seja ele de qualquer religião que seja, nenhum, para mim, tem poder e tem sabedoria para dizer o que Deus pensa ou deixa de pensar sobre o outro.
pode ter a sua interpretação da Bíblia do que diz respeito a você, do que diz respeito à sua vida, do que diz respeito aos seus sentimentos, aos seus comportamentos. Mas a Bíblia jamais vai dar o direito de você usar a Bíblia, usar a sua religião, como eu respeito todos, apesar de eu não concordar, de eu discordar de muitas coisas, de muitos acontecimentos e de muitas falas, eu respeito toda forma de fé, de admiração, toda forma de idolatria ou toda forma de... Não importa, mas eu me dou o direito de falar daquilo que eu domino e daquilo que faz parte da minha vida, daquilo que eu vivo, daquilo que eu sinto. E que é o que eu digo para vocês, a gente vive, a gente trabalha, a gente tem família, a gente tem amigo, e a gente não coloca a nossa sexualidade à frente das outras pessoas. A gente coloca o nosso respeito, a nossa empatia, a gente coloca a nossa solidariedade, a gente coloca a nossa irmandade, a nossa amizade, o nosso coleguismo. Eu jamais faria uma entrevista e falaria de um determinado assunto condenando e dizendo para alguém ou para quem quer que seja que o que ela faz ou o que ela é errado perante Deus. Deus não aceita, e ainda mais usar a palavra libertação. Como ela diz, precisa de libertação. Não, quem precisa de libertação é quem tem um pensamento desse, que se acha acima do bem, acima dos pecadores, está junto do lado de Deus para apontar o dedo e dizer para quem precisa ou quem não precisa de libertação. Para mim, na minha concepção, quem precisa de libertação são pessoas que pensam dessa forma. São pessoas que jogam para fora a sua opinião desproposital, a sua opinião desnecessária, a sua opinião que não vai ajudar ninguém, que não vai salvar ninguém. Pelo contrário, esse tipo de opinião jogam as pessoas dentro do buraco e fazem com que os outros venham e pisem, venham e joguem terra junto. E para mim, este não é o trabalho de um evangélico, de um religioso. Para mim, a minha concepção de quem segue uma religião e de quem interpreta a Bíblia por bem e que quer seguir os caminhos e as palavras de Deus, tem que levar amor, tem que levar compreensão, tem que levar empatia, tem que levar união entre os povos, união entre as raças, união entre as diferenças. Ou seja, na cabeça dessas pessoas não pode haver diferença. Mas a gente sabe que no mundo real existe. Somos todos diferentes uns dos outros. Então o que eu peço a vocês que sejam seres mais humanos. Não sejam apenas seres. E que a cantora, infelizmente, gostava muito. Sigo, vou deixar de seguir. Não vim aqui para ofender, não vim aqui para dizer que ela não pode, ou que ela deve, ou que ela não deve fazer. Mas eu vim dizer para ela pensar, para ela raciocinar, para ela refletir. Nas próximas falas dela, ela tome cuidado, porque isso traz um mal muito grande, traz uma mágoa muito grande, traz assuntos que já estão sendo compreendidos por algumas pessoas que estão à nossa volta, e de repente houve uma fala dessa usando a Bíblia e usando a palavra de Deus, e vai conturbar, vai distorcer o entendimento das pessoas. E distorce o entendimento principalmente daqueles que não têm entendimento. Então para mim não é válido, não estou dizendo que condeno, mas não aceito e não respeito. E não admiro. Então, lamentável que mais uma personalidade do mundo gospel, do mundo evangélico, venha soltar os seus comentários, os seus pontos de vista desnecessários, que não ajuda, que não agrega, que não alimenta, que não salva e que não ensina ninguém. Então, por favor, se você não tem o seu lugar de fala, se você não domina, cale-se. Ou se não, no mínimo, procure entender, e entendendo, respeite. Se você não tem o que falar, se você não tem o que ajudar, se você não tem o que acalentar, cale-se, observe, escute, ou no mínimo procure entender. Essa era a minha fala. Eu tinha que dizer, eu tinha que falar, porque não depende só de mim. Eu não estou falando por mim, eu estou falando por vários outros que estão por aí se sentindo oprimido, se sentindo desrespeitado, se sentindo ofendido. Eu digo mais uma vez, essas coisas não me ofendem, essas coisas não me machucam, essas coisas não me magoam. Porque, graças a Deus, eu estou no auge da maturidade, onde eu compreendo que essas pessoas precisam aprender. Que essas pessoas que precisam mudar, eu não preciso mudar. Eu não preciso me condenar. Eu não me condeno por quem eu sou. E não me condeno pela minha condição.
Não me condeno, eu me aceito, eu me respeito, eu me admiro da mesma forma que eu olho para o outro e que eu tento compreender o outro. E que eu jamais vou chegar e vou falar de um assunto e dizer o que é certo e o que é errado se eu não sinto na pele, se eu não vivo, se eu não convivo, se eu não tive nenhuma experiência dentro daquele assunto. Essa era a minha mensagem. Eu espero que vocês entendam, que vocês me compreendam. E comenta. Não estou atacando religião, não estou atacando evangélico, não estou atacando ninguém do mundo gospel. Estou falando que não concordo e que sou contra e que repudio esse tipo de comentário desnecessário que não leva ninguém a lugar nenhum. Ou melhor, leva, você já sabe para onde, né? Se inscreve aí, curte, comenta, dá o like, participa, ativa o sino de notificação, é muito importante. Um abraço para vocês e até a próxima.